Valadares, mas já estou aqui há 25 anos. Vim para cá para trabalhar num projeto que é em comunidades rurais. Fiquei 10 anos trabalhando em comunidades rurais. Depois fui para a universidade, lá a gente trabalhou no espaço cultural da universidade e a gente pôde conhecendo devagarinho, né, as coisas que vão acontecendo aqui, que nem sempre são visíveis no sentido de eventos, e não é o que a gente quer também. Nesse momento aqui eu nem estou considerando isso aqui um evento, eu estou considerando uma roda onde pessoas que fazem cultura, que pensam a cultura numa forma de viver, estão querendo conversar sobre ela. Então, assim, vocês são muito bem-vindos e, assim, com o coração cheio de alegria que eu vejo uma roda tão grande para poder falar disso. Nós temos aqui, então, fazedores de cultura, pensadores de cultura, mas no fundo, todos nós somos fazedores de cultura, porque às vezes a gente pensa cultura só como evento, né? Eu fui dar uma entrevista no jornal, eu quero até falar isso, e aí alguém me falou assim, professora, a gente continua com o título, né? Mesmo eu tendo aposentado, professora, foi uma ex-aluna, manda para mim uma foto assim de algo folclórico em Valadares, né? Aí eu falei assim, eu vou mandar para você. Aí eu mandei um bule de café, né? Sendo passado num coador de pano, né? Porque isso é folclore, isso é cultura, né? Que vem e que vai perdurar, mesmo com todos os filtros Melita, né? E é um símbolo disso, é simbólico isso, como é que a gente resiste às mudanças. Para nós da comissão, a gente estuda o folclore como algo que resiste às mudanças, tanto eruditas quanto massificadas, porque é algo que faz parte da gente. A gente brinca assim que por mais erudito que a gente seja, o nosso pezinho está lá nas nossas raízes, né? Principalmente no Brasil, que ainda é rural, né? Se a gente pensar bem, 100 anos, gente, eu tenho 60 e poucos. Eu vivi no sítio, então 100 anos estava todo mundo no sítio. Valadares era um burgo, era uma pequena vila. Então nós ainda somos rurais. E a gente às vezes quer dar um salto muito grande entre o que a gente foi e a nova tecnologia, e fica um buraco. Eu acho que quando a gente estuda essas manifestações e quando a gente percebe essas manifestações na gente, a gente consegue preencher esse vácuo que ficou entre o que a gente foi enquanto nossa ancestralidade e o que a gente continua sendo e que vai ser. Porque se a gente valoriza e reflete sobre isso, eu acho que isso, estava até conversando com Patrícia, né, que é o futuro. Mas por que é o futuro? Porque o futuro só é feito do presente, né? Com esse olhar para o passado. Então, os 3 tempos dentro da pesquisa folclórica, eles se encontram. Porque folclore não é o que ficou no passado, nem o que está no presente, mas o que a gente leva para a nossa vida para sempre. Enquanto cultura, enquanto algo que, em mim principalmente, quando me perguntam por que você estuda folclore, é para me conhecer, né? Então não é o conhece-te a ti mesmo só do Sócrates, que é só enquanto... Eu até gosto de falar isso também, quando eu dava aula de estética, eu levava o Sócrates, né? E falava assim, gente, quando Sócrates foi apresentado, eu tinha 15 anos. E aí eu li conhece-te a ti mesmo, mas que cara bobo, né? Falar conhece-te a ti mesmo como se eu mesma não me conhecesse. E hoje, aos 66 anos, né, eu ainda não me conheço totalmente. E pesquisar essas culturas, eu vou dizer tradicionais no sentido dessa herança que a gente recebe e que quer difundir, refletir nela, inclusive no presente e no futuro, é que faz com que eu vá me conhecendo um pouquinho a cada dia. Porque eu sou fruto daquilo que eu vivi, do sítio que eu vivi, do café que eu tomei, né, da comida que eu apreciei no sítio do meu avô, que era um sítio de café,
né? E como é que eu ainda trago isso, não só pelo produto, mas também pela filosofia de vida que cada um me passou. Mesmo sendo criada na cidade, sempre tive um pé na roça, a família de origem rural, a família do meu pai, então sempre caminhando pelas comunidades aqui em Valadares e com muito interesse em estar cada vez mais imersa e aprendendo com esse universo cultural, né, da zona rural, das comunidades. E então, aqui na Univale, junto com a AT, a gente desenvolveu um trabalho com a juventude rural de Valadares. Depois, no meu mestrado, fui pesquisar a transição da escola rural para a escola na zona urbana de pré-adolescentes, né, que concluiu ali a primeira etapa do ensino fundamental e tinha que ir para a cidade. E depois do doutorado, fui trabalhar com as meninas de Sinhá. E eu conheci as meninas de Sinhá num evento em Belo Horizonte, no Sesc, no início dos anos 2000, vi uma apresentação delas e aquilo assim, me marcou profundamente. E alguma coisa dizia muito de mim, né? essa descoberta de si, né? Alguma coisa ali que dizia muito de mim que eu ainda não entendia bem, mas foi um arrebatamento mesmo ver a apresentação delas. E na oportunidade de estar com elas no doutorado, eu fui descobrir que a grande maioria delas é do Vale do Rio Doce, né? Então, assim, eram meninas que saíram daqui de Peçanha, da região nossa aqui, muitas de Peçanha, e foram morar em Belo Horizonte em condições muito tristes, né? Assim, elas eram filhas de vaqueiros de fazendas e os fazendeiros iam levando, nascia uma criança em Belo Horizonte da família. Então pega essa menina que está aqui para ir lá cuidar desse bebê. Aí promessa de que lá vai estudar, lá vai ter melhor condição e nenhuma delas, quase nenhuma delas estudou e teve assim, uma condição de inserção no mercado de trabalho, né? Então elas se encontraram ali numa comunidade em Belo Horizonte, no aglomerado do Alto Veracruz, e se reconheceram ao buscar medicamento no posto de saúde, medicamento antidepressivo, né? Então elas eram acometidas por quadro de saúde mental, e aí uma liderança delas, a dona Valdete Cordeiro, começa a dizer, olha, não é possível a gente ficar se encontrando aqui todo mês no posto de saúde buscando remédio e a gente não criar uma forma de se curar. E aí ela começa a levar essas mulheres para o quintal dela para brincar de roda. E quando eu cheguei lá no doutorado, que eu comecei a ouvir as brincadeiras delas ali, eu percebi que tinha muito do Vale do Rio Doce mesmo, né? Por isso que tinha dito muito para mim. E chegando lá na Dona Belinha depois, né, agora em 2023, que eu chego lá, como professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui no campus de GV, numa parceria com o CIAT que demandou pra gente, falou, olha, vocês precisam conhecer um grupo que tem lá no Córrego dos Prazeres, na região do Melquiades, vai lá para vocês conhecerem, para poder dar um apoio, porque o grupo está, assim, com poucas mulheres, já teve um número maior e tal. E quando eu cheguei lá na Dona Belinha, eu falei, nossa, é muito próximo do que eu ouvi lá nas meninas de Sinhá. Realmente, como que essa memória, ela vai mobilizando, né, e acessando tantos espaços e reconstruindo o tempo também, né? E é muito legal ver as crianças participando também, né? Então tem um menino lá na comunidade, Guilherme, que ele já está criando os versos e aí ele se interessou por música, ele está tocando violão e já vem deslanchando assim. Eu comecei a escrever a música, um pouquinho da música, histórias, fui criando as histórias. A minha música é como conta a história, sabe? Então a minha música, ela fala das histórias e tal, e da pobreza, da riqueza, né? Eu vi muita gente rica, muita gente pobre, assassinos, matadores, tudo eu conheci, tudo desde menino, né? Eu fui levando essa vida minha assim, minha vida e tal, aí fui pegando na poesia. Eu não sou um poeta, né? Mas eu sou um cantador, né? O cantador, mas o cantador, ele fala de tudo, né, cara? O cantador, ele só garra só na música, ele é um zoado, né? É um cantador zoado. Mas eu nasci aqui em Minas,
Gerais, já estou dizendo, raízes nesse solo, gente se envolvendo em ouro, prata, diamante no filão, águas marinhas, turmalinas, ocultas no chão. Uai, olha, Alexandrita, perdendo a luz na escuridão, riquezas, tem os montes, pobreza até de montão. O que é isso que correu? Muita gente rica, e a outra, o boi comeu? Minas, Minas, Minas Gerais, riqueza e pobreza só a gente faz. Ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Ó Minas Gerais. É isso que eu trabalho. Desde os anos 30, quando nossos pais chegaram aqui em Periquito, eles vieram de Felicina, do Jequitibá, de Guanhães, e ali eles marcaram um pedaço, né? Eu não sou mais velha, não, eu tenho 62, tá? Estou muito nova ainda. Eles marcaram uma parte onde o nosso sítio até hoje. E daí, nós, até muitos aqui da luta do Goiás do Valadares, conhecem a gente por aqui, chegando por aqui. Na época do Corcute, que deu a glória, né? Nós chegamos por aqui também. Mas todas essas caminhadas, todas essas caminhadas foi na busca de interação, para nós compreender bem a origem, né? O nosso jeito, fazer essa interligação. O que a Leiliane está dizendo aí, compreender o folclore, inteirando dele, entendendo a nossa raiz, entendendo o meio. E nós aprendemos de primeira mão que nossos povos tinham assim, uma religião muito ativa. Nós tínhamos um tio que ele falava até que ele devia ser padre, tio Félix, irmão do nosso pai. O meu pai é irmão do pai de Madalena. O pai de Madalena é o primeiro filho da minha avó, Marieta, e o meu pai é o segundo filho da minha avó, Marieta. Meu pai tinha 12 anos quando chegou nessa terra que nós moramos. Tenho o prazer de receber vocês lá, quando puderem, claro. O estudo era difícil, os pais não deixavam estudar, que era distante. Aí não estudei não, mas graças a Deus, né, com a inteligência, a gente vai se virando, vivendo um com o outro, aprendendo. Que a gente aprende a viver só isso mesmo, é só junto, né? Umas junto com as outras, e aí a gente aprende muita coisa. A gente não gosta de saber nada, mas aprende muito. Então, quando foi 2001, né? Eu já sabia dança de roda, que toda a vida eu gostei, desde criança. Sempre gostei das pessoas mais velhas, né? Visitava. Quando foi 2001, né, o nosso prefeito João Domingos Passarella mandou lá na minha casa, né? Até que tá ali o primeiro, né? Que foi, né? Ele começou esse folclore, né? De Pedro Cassiano, 2001. Aí a gente começou isso lá, né? Procurando os grupos. Começou o folclore 2001, foi 2001, 2002, 2003. Aí quando foi 2004, meu marido sempre cantava umas dancinhas lá em casa, né? Ele cantava, falou, aí foi 2004, ele falou, eu chamo Isabel, mas todo mundo chama de Bela, Belinha, né? Ai, Belinha, vamos criar um grupo de roda para esse folclore desse ano. Aí eu peguei meu caderninho, né? Saí nas minhas vizinhas mais idosas do que eu. Aí nós fomos aprendendo as cantigas, né, de roda. Aí eu criei esse grupo de roda lá, né? E tá até hoje, graças a Deus, né? Eu tenho pessoas até de 90 anos, de 80 anos, que cantam até melhor do que a gente que tá mais nova, né? E eu adoro dançar minhas rodas, minhas coisas, né? Aonde me chama nós vai, ela deu nós uma força, nosso arte. Comecei a trabalhar, né? Trabalhadora gráfica, sempre na igreja, e participei durante longos anos das comunidades de base, da igreja de Lourdes, né? Até cantei em coral, viu, gente? Aí, na escola, né? Mas a luta sempre deixou por isso, né? A injustiça social sempre deixou muito comigo, né? E na luta do trabalho, comecei a trabalhar numa gráfica. Aí conheci o movimento sindical na década também de 80, né? Criação das centrais, e por aí me engajei na luta sindical, então até hoje. Até hoje, porque agora eu me aposentei, eu sou dono do meu nariz,
não tem ponto para bater mais, e vai por aí. E estou até hoje nessa luta, na fundação da CUT, na retomada da União Operária, que foi as primeiras lutas dos trabalhadores em 1930 aqui em Goiânia do Valadares. Esse lugar bonito, que era uma enorme serraria, e a União Operária foi construída, foi doada por um morador daqui de Valadares, os lotes ali na Rua São João, doou um lote para a construção de uma sede para os movimento sindical, para os trabalhadores. Né? Chamava União Operária Beneficente de Figueira. Né? Então era esse o nosso nome original. E lá eu estou até hoje. Gostei do trem, nossa! Tanta greve, tanta luta, tanta manifestação de prefeitura, tanta luta no mercado, tanta ocupação de terra, né, que começou também as lutas pela terra aqui em Valadares, com o MST, com a CPT, quando a igreja era mais engajada, né? Um que sabia fazer um chá, um que sabia fazer um unguento de cura, um que sabia fazer um benzimento, e aquilo foi passando de pais para filho, um que sabia fazer uma cantiga, né? Uma cantiga de niná. E a gente foi aprendendo com isso. E hoje lá é um lugar, graças a Deus, onde se viver. E quase tudo que precisa a natureza tem. Até as formigas, né? Para incomodar. Porque se elas se incomodam, a gente vai saber de viver com o diferente. A formiga é diferente de nós, mas são necessários na natureza. E aí a gente vai convivendo e vivendo e se curando. E para curar, já foi falado aí também, tem que conhecer. Conheça-te mesmo. Ao receber um cliente, primeiro tem que saber o que é mesmo que você quer curar. Estar disposto a fazer a transição daquilo que te perturba para aquilo que não é, para deixar o seu ego, o que te perturba, para viver uma vida que te cura. Se tiver, vamos em frente. Se não, né, você vai amadurecer, vai aprender seus desejos de curar. Turismo na universidade, a gente pôde orientar alunos, né, para falarem do Festival de Pêndulo esse ano como um recurso turístico, né, dessa forma, com sustentabilidade para o próprio local. E foi muito interessante aquele trabalho, né, Lizinha? E você pode falar um pouquinho disso e de toda a sua trajetória também pesquisando o folclore, a cultura popular em Governador Valadares, né, no entorno. Bom mês foi ter feito um trabalho de campo durante 3 meses e pelo menos uma vez por semana passava na casa da Dom Belinha e do seu Zequinha, tomar um cafezinho com bolo de fubá, tomar um cafezinho com queijo. Bom mesmo era isso. E em cada casa que a gente ia, né, porque o nosso ponto de referência lá, primeiro foi a Dom Belinha e o seu Zequinha, né, depois o senhor Daniel, lá da Penha, do Armazém, né, a Lucimar, que trabalha hoje, eram nossas referências. E a gente, partindo dessas referências, a gente ia para toda a região, essa região noroeste, Valadares, né, fazendo um mapeamento a partir deles. Né. Começando, vamos falar só sobre essa questão do folclore, da cultura popular. Né. Quando a gente foi para a secretaria, já no início dos anos 2000, né, política pública de qualquer coisa não existia. Né. Então, o primeiro grande desafio foi trabalhar o processo de construção de política pública dentro do serviço público, porque não tinha. Né. Você não tinha política pública de teatro, você não tinha política pública de música, você não tinha política pública de artes públicas, você não tinha política pública referências às estruturas, né, o principal era o Teatro Atiaia, né, você não tinha política pública de nada, né, e muito menos da questão da cultura popular e folclore, praticamente nada. Então, numa das primeiras reuniões que a gente fez com um grupo grande, era exatamente para isso. Né? Primeiro porque política pública você não chega com nada pronto.
né? Política pública. Para você construir política pública, presume-se o quê? Ouvir público, o maior interessado. É a partir daí que se constrói política pública. Sem isso, não existe, não adianta eu levar uma fórmula mágica ou isso ou aquilo, isso não resolve, isso não é política pública. Se cada um querendo deixar sua marca, querendo implementar isso, querendo implementar aquilo. Então, a política pública existe a partir do artista, a partir do fazedor de cultura, do artista plástico, dos elementos da cultura popular, do folclore, do artesanato. Tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, já nessa primeira reunião, eu ouvi uma coisa que, assim, uma coisa absurda, porque isso foi dito de uma forma meio que geral por 2 jornalistas que disseram: Valadares não tem cultura. Assim, coisa geral mesmo. E, na verdade, eu entendi o que eles queriam dizer. Eles estavam falando mesmo da cultura popular e do folclore, né? E aí, como já era um desejo, né? Eu falei, olha, tem e a gente vai provar que tem, né? Uma semana depois, a gente, com alguns levantamentos na mão, a gente foi para a região noroeste, que é essa região da Penha, do Cassiano, do Córrego dos Prazeres, né? Mais alguns córregos aquele que fica do lado, lá do Umerinha, como é que é o nome? Aquele lá de São Geraldo da Piedade, que atravessa a estradinha. A gente tinha essas referências, mas era tudo muito disperso, né? Você tinha elementos que já tinham feito parte de um grupo, né? Não sei por que cargas d'água essa dispersão acabou acontecendo, né? E o primeiro trabalho da gente foi começar a reunir esse pessoal na casa da dona Belinha, e do seu Zequinha, né? Isso foi um trabalho de 3, 4 meses, levantamentos, esse reajuntamento de grupos, né? Alguns outros trabalhos feitos junto a eles mesmos, de indumentária, recuperar indumentárias e tal. Isso durou uns 3 ou 4 meses. Isso foi feito com um grupo de caboclinho, né? Com um grupo de marujada, que é uma marujada com uma característica um pouquinho diferente das marujadas do Vale do Aço, e com um grupo que a gente desconhecia ainda, que era o mais presente na região toda. Eu acho que já deve ter acabado já, praticamente, porque todos os participantes eram já muito idosos. Era um grupo de batuque, que a gente chamava de grupo batuque do Vinhático, mas que era presente, né, em toda aquela região ali, né? Então a gente trabalhou com esses 3 grupos. Uma das maiores lutas que a gente teve nos últimos anos foi reformular, principalmente a política federal, né, para que ela abrigasse essas atividades. E melhorou bastante, né? Melhorou bastante em relação aos anos de quando eu comecei quando a gente começou a trabalhar com essa coisa de política pública. É isso, gente. Da grade, da cerca, e a gente do lado de dentro. Então, quando a gente não estava fazendo isso, a gente ficava dentro de casa nas 4 filhas. E a gente, então, arrumou um jeito da gente se distrair, porque criança sabe se distrair. Então, nós começamos a pegar talinhas, paninhos, linhas, e a gente fazia umas bonequinhas bem feias, mas a gente fazia. E agora, cada dia a gente estragava, devorava um e fazia outro. Tudo que a minha mãe tinha lá disponível, a gente fazia. Isso foi passando, né, e tal, a gente ficou adulto e tal, alguns de nós trabalhando em outras coisas e tal. Aí, um dia a gente se encontrou
fazendo uma empresa que vendia umas bonecas. Aí nós fomos fazer. Aí nós fomos a fazer as bonecas de pano. E aí a gente entrou nisso, para fazer bonecas de pano. Aí o que acontece? Isso já tem bastante tempo já. Aí nós começamos a ver que cada cliente tem uma história. Eu achei muito bonito ela falar banco de preto. Eu achei muito legal. Porque eu lembro que quando a gente vendia boneca, a gente faz muita boneca negra. Hoje não deu tempo de trazer, não. Aí só que tinha um detalhe da boneca negra que me chamou a atenção demais. Igual ela falou de racismo, de que é triste, de que a gente vive das alegrias, que tem que ser incomodada, se eu incomodo para mudar. Aí eu lembro que chegava uma mãe lá, toda branca, uma filha toda branca. Aí eu, não, que boneca negra linda, e levava. Aí depois chegava uma mãe negra e tal, minha filha, essa não. A mãe negra falava assim. Aí eu descobri por quê. Aquilo não era racismo. Aquilo era a alegria de conviver com outra coisa diferente. A filha negra queria uma boneca branca, muito natural. Uma filha negra queria uma boneca branca, muito bacana. Então era assim, no quarto da minha filha eu vou colocar a boneca negra, boneca branca, boneca branca. Por quê? Porque eu quero já deixar para minha filha que as coisas são diferentes, mas são todas necessárias. Então assim, será que é? Não era racismo, era uma coisa bacana de cada mãe, de cada pai, da sensibilidade. Então eu acho que o meu aprendizado maior no contato com essa cultura popular, né, é exatamente o desafio de manter essa vida pulsante, manter esse colorido, manter essa identidade. E de uns tempos para cá, venho pensando muito, não em falar sobre, mas em falar com quem faz, né? E que não pode de jeito nenhum deixar de pulsar, porque vai estar escrito num artigo, vai estar num livro, vai estar numa aula, no meio acadêmico, numa sala de aula na universidade. A gente mapeou os 19 distritos, que Valadares fica muito separado, né, dos distritos, e é muito grande essa área. Fizemos isso através de uma consultoria contratada do SEBRAE, através do Fundo de Turismo, e entendemos um mapa de calor e dividimos em 3 rotas, que a gente chama de Rota da Mineiridade, que está ali na área de Bento Cassiano, e ali tem a produção associada, tem o queijo, tem o doce, tem as manifestações folclóricas, a Rota das Cachoeiras e a Rota do Dourado, porque a gente hoje, com um desastre, tem Dourado com 22 quilos no peixe, no Rio Doce, né? Então é um convencimento para o pescador de que o peixe vivo hoje vale muito mais do que ele pescado através da pesca esportiva. Então fomentamos isso também. O produto é só o resultado. Porque se a gente não estuda no sentido assim, de percebe, de vivenciar, né, a gente não sabe o que vai ser o resultado. E hoje é tudo muito, muito apressado, né? Eu até falava ontem com um grupo que estava aqui enquanto a gente organizava o espaço, é um grupo já, né? Aqui, a Roberta está aqui do Patrimônio, né, hoje, que eu, pessoalmente, hoje a gente presta assessoria, consultoria nessa área. Então, assim, a gente não acredita muito em oficina, sabe? Porque a oficina, assim, você vai lá, dá uma oficina, vai embora, e aí? Eu acho que tem que ser um projeto, que é o que a Eliseu falou, continuado, para a pessoa entender o processo do fazer, o processo não do resgatar, porque a gente fala resgate quando a coisa se perdeu. E a coisa não está perdida, sabe? Ela está esquecida e não valorizada e não difundida. Então, quando a gente mexe nessas memórias, como vocês das bonecas mexeram, como as meninas do Quilombo mexeram, né? Como cada artesão mexe, a coisa flora. Você vê que estava lá guardadinha, escondidinha, só faltava, né, você trazer à tona. Então, eu acredito muito no projeto continuado, para a gente ir fazendo as ações, as coisas irem continuando e, consequentemente, os projetos vão surgindo.
Esse é um processo que hoje eu acredito enquanto eu trabalho. Uma bela oportunidade da gente estar aqui dialogando. Muito grata, viu, Edileira? Parabéns aí por organizar essa roda gigante aqui para nós, né, com tanto conhecimento, com tanto aprendizado.